Um grande olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar de algo mais descontraído hoje. E até para mostrar mais solidariedade para os fandoms que mais sofrem no mundo. Será que você é de algum deles? Vamos descobrir. Eu sou o Bruno Nightstar e esse é o Nerdstar Z. Bom, esse vídeo é um pouquinho mais cômico, mas com leve críticas para pensarmos como realmente essas franquias sofrem com uma má produção que acaba irritando os fãs. E certamente a grande maioria é bem justificável. Espero que gostem, curtam e compartilhem. E se inscrevam no canal caso estejam gostando do meu trabalho. Começando por algo mais leve, onde não chega a ser algo tão ruim assim. A Disney, com certeza, é a maior empresa multimídia na atualidade, e logo vai ser a dona de tudo. Mas é inegável que ela faz produções que são, em sua grande maioria, muito boas. Principalmente falando da época da sua renascença lá pelos anos 90, onde as grandes produções modernas foram criadas, como Aladdin, Mulan e o Rei Leão. Todos excelentes, clássicos e que se pensaria que qualquer remake não seria necessário. Porém, a realidade é bem diferente. A Disney começou a fazer remake das suas obras clássicas. Até aí tudo bem, fazer isso com filmes mais antigos está certo. Mas nesses casos é preciso expandir o material original, como foi com Cinderela, Mowgli e Malévola. E não como foi com o último Pinóquio, onde as mudanças são todas insignificantes. Porém, os remakes dos anos 90 foram muito mais complicados. Aqueles filmes eram bem feitos, e esses novos filmes acabam não trazendo muita coisa nova, e até perdem muito o que tornava os clássicos especiais, como foi o novo Mulan e principalmente o último Rei Leão, que perdeu toda a magia do primeiro. Mas ainda tem bons no meio disso, como o Aladdin, que ainda é um filme divertido. Mas como eu disse, esse tópico é algo mais leve. Diferente de outros que vão estar aqui nessa lista, esses remakes não são fracassos imediatos, e só vendo para tirar suas conclusões sobre eles. Então futuros filmes como A Pequena Sereia ainda tem muito potencial, principalmente graças à atriz principal, que é bastante talentosa. Não sejam como esse povo de mente fechada. Os problemas dessas novas adaptações nunca é esse. Só espero que com o tempo esses remakes sejam feitos de maneira mais cuidadosa, respeitando o legado dos originais. Eu sei que eles conseguem fazer melhor do que Mulan e o último Rei Leão. Bom, indo agora para um caso mais concreto da lista, vamos falar de um gênero e um subgênero já bem antigos, que é o terror slasher. Uma sensação durante os anos 70, 80 e 90. No começo são todos filmes incríveis, como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e Halloween, que tinham grandes mentes criativas por trás. Porém, o que acabou falando mais alto durante a produção das sequências foi o dinheiro, e o resultado foram filmes feitos à pressa, mal produzidos e de qualidade muito baixa, e tornando essas franquias reais piadas. Claro que teve aqueles que voltaram a ter uma boa qualidade mínima, como é o caso do Halloween, que mesmo sendo o que mais sofreu com essas continuações ruins, a franquia conseguiu dar a volta por cima no seu filme de 2018, e manteve uma boa qualidade na sua sequência, e agora vai ganhar a finalização dessa nova trilogia esse ano ainda, e eu espero que mantenha a boa qualidade. Por outro lado, outras franquias não tiveram a mesma sorte. A Hora do Pesadelo foi completamente esquecida no churrasco, depois do fracasso do filme de 2010. E foi pior com o Massacre da Serra Elétrica. Até hoje, esses filmes só pioram. Olha o ponto que chegou no último filme da Netflix. Resta saber se, com o tempo, esse gênero volta a se recuperar. Agora um que estava envolvido recentemente em bastante polêmica e desconfiança por parte dos fãs, que é a DC Comics. Mais necessariamente, como a Warner estava conduzindo esses filmes. E o pior é que nem é algo recente. Claro, a DC tem inúmeros filmes bons e os recentes também são de boa qualidade. Mas o problema está na hora de disputar com o universo cinematográfico Marvel. Porque enquanto lá nós temos o Kevin Feige para organizar as coisas e criar algo coeso, a Warner parece não ter o mesmo cuidado. Isso no mínimo desde a época do Zack Snyder. Tipo, não que eu seja o maior fã dele, principalmente de como ele conduz a história do Batman e do Superman. Mas podemos culpar meio que a Warner por isso. A ideia era fazer que nem a Marvel, filme solo dos heróis, desenvolvendo eles até chegar no filme da Liga da Justiça. Mas para competir com o MCU, isso foi acelerado bastante. E o pior foi a produção do próprio filme da equipe, onde pela insatisfação dos dois filmes anteriores do Snyder, nem respeitaram o luto dele e o trocaram pelo Joss Whedon.
o que causou ainda mais problemas envolvendo assédio moral do diretor e da produção na equipe. E o resultado foi a piada do filme de 2017, seguido pelo pior ainda, filme do Esquadrão Suicida. Mas de lá pra cá, as coisas até melhoraram, já que teve lançamento de filmes bons como Mulher Maravilha e Aquaman. Porém a calma durou pouco, já que se não for o Warner que dá dor de cabeça, são os próprios atores como a Amber Hart e o Ezra Miller. Principalmente o Flash do cinema, que a situação foi tão longe que até poderia prejudicar o filme do Velocista, que é muito importante para esse novo universo. Junta isso com a insatisfação dos fãs de como um personagem tão importante como o Superman está sendo deixado de lado no cinema. E mais recentemente houve a compra da Warner pela Discovery, que parecia ser uma nova esperança, mas chegou logo cancelando muita coisa, incluindo o filme da Batgirl, que estava praticamente pronto. Mesmo que fosse para economizar com a divulgação, fazer isso com um filme que já estava praticamente acabado é muita sacanagem com todo mundo que trabalha nele. Mesmo que o filme não tivesse um grande hype, ele ainda tinha a chance de ser muito bom. Bastaria ver para crer. Fora que isso foi muito além dos filmes. Animações consagradas como Justiça Jovem, que nem era uma animação que custava tanto para ser produzida, mas mesmo assim era muito bem feita, foi cancelada pela segunda vez, deixando mais uma vez os fãs com gostinho de quero mais. Fora que as coisas estão tão feias que até a animação do Batman está no limbo. E essa treta também se estende a outras animações fora da DC. Mas foi prometido um plano de 10 anos de um novo universo organizado e focado na Trindade. Fora isso, outros filmes como Adão Negro, que já está praticamente pronto, Besouro Azul, Aquaman 2 e Shazam 2, até mesmo a série do Lanterna Verde, que é de longe o herói que mais sofre do descaso da DC Warner, estão até o momento salvos e estão prometendo serem bons. Só queria que pelo menos a Batgirl fosse pelo menos liberada para assistirmos em respeito a quem trabalhou no filme. Indo agora tocando o dedo mais na ferida, enquanto os fãs da DC podem se orgulhar de terem adaptações boas das suas obras, não se pode falar o mesmo dos fãs de anime. Seja adaptação de cinema ou qualquer outro tipo de live action, é uma sofrência. Se for adaptação americana então, tristeza pura. O maior exemplo disso até hoje é o desastroso Dragon Ball Evolution. E se o maior e mais popular anime sofre com isso, imagina os demais. E os problemas são sempre os mesmos nesse caso. A grande maioria dos animes são muito longos, os arcos têm muita coisa, personagens e história. Cobrir isso em um filme de 1h30 deixa muita coisa de lado, acaba perdendo muita coisa importante. Tem também a rara vez que adaptam uma obra, mas parece que não entendem o que tornam elas especiais. E o resultado fica bem abaixo da média, como foi o caso da série do Cowboy Bebop da Netflix. E isso fora os casos de quando um sabichão pega uma obra consagrada e simplesmente decide criar outra coisa por cima, que muitas vezes descaracteriza a obra em si. Um caso assim foi o filme de Shingeki no Kyojin, onde a revolta dos fãs é totalmente justificável. E eu sei que o Death Note da Netflix também é muito usado como exemplo disso. Porém, pra mim, eu consigo entender o que os realizadores queriam fazer. Eu só acho que precisava ter sido melhor polido. Bom, pra mim é assim. Deveriam parar de tentar adaptar arcos principais dos animes e tentarem focar mais em histórias paralelas daquele universo, mas ao mesmo tempo respeitem o que já existe, como muitos filmes e animações dessas obras fazem. Porque olha só, porque além de adaptar os arcos de Naruto, por que não explorar outros personagens que não são tão usados na obra? Imagine um filme focado no Hashirama, no Minato ou até mesmo nos Três Sanguinhos Lendários. Pra mim parece algo mais viável. Mas isso não é regra, pois existe sim filmes bons de animes, como é o caso dos live action de Jojo, Bleach e de Samurai X. E eu imagino que dentro da comunidade otaku, deve ter muitos fandoms que sofrem com as direções que suas obras tomam. Como é o caso dos fãs de Hunter x Hunter, que até agora estão esperando o Togashi voltar a trabalhar na obra e finalmente finalizá-la, após bater seu próprio recorde de pausa do mangá. Tem também os fãs de Nanatsu no Taizai, pois eu nunca vi um anime que teve sua animação tão detonada com o passar das temporadas. E se achou que não poderia piorar, olha só que estão trazendo na nova produção focada nos filhos de Meliodas e Elizabeth. Mas eu acho que nenhuma delas sofre mais do que os Cavaleiros do Zodíaco. Esse sendo um dos mais populares animes, pelo menos aqui no Brasil, e que seu mangá e mitologia em geral são muito ricos, podendo gerar diversas coisas boas, porém que está nas mãos de quem parece não saber como usar isso de verdade. O primeiro anime sim é um clássico, porém a cada ano vem se tornando cada vez mais datado, principalmente os primeiros arcos. A saga de Hades é muito bonita e tem muitos momentos marcantes, porém o resto da execução é muito fraca.
O filme Prólogo do Céu deveria continuar a história, foi um fracasso, e sinceramente pra mim, não conseguiu equilibrar a filosofia com a ação, se tornando algo chato e o final é uma droga. A obra conseguiu se renovar no anime Lost Canvas, que era perfeito para ser a base de uma nova vida para esse universo. Infelizmente foi cancelado. O mangá foi finalizado e é excelente. Ainda espero um dia ter uma nova chance de animação. Por outro lado, o mangá Next Dimension, que é o oficial, nem ainda foi finalizado e nem desperta o mesmo interesse que o público tem por Lost Canvas. O anime Soul of Gold também foi um fracasso, onde a preocupação era mais vender boneco do que fazer uma boa história para os Cavaleiros de Ouro. Poderiam ter adaptado o mangá Episódio G, que seria muito melhor. Sente achou que outro spin-off muito bom foi estragado também na sua adaptação para anime. E nem dá pra falar de Ômega, ele é o Boruto antes mesmo do Boruto existir. E hoje nós temos o infame Cavaleiro dos Zodíacos em CGI, que de novo é muito ruim no geral, a animação é ruim e barata. As modificações dos personagens vão de ruim a idiotas. Fizeram modificações desnecessárias, como o Shun virar uma garota, que já é algo muito polêmico, além da motivação que dão para os Cavaleiros do Santuário ficarem contra a Athena. Até mesmo o vilão original dessa versão, que é chato demais e não se encaixa nessa história. Mas tem algumas coisas boas aqui, que são melhores adaptadas aqui do que no original, mas no final não compensa. Fora temos ainda uma incerteza enorme sobre o live action que vai ter, já que estão modificando muita coisa na história. Porém, como eu falei no tópico dos animes, isso pode ser algo bom se for feito da forma correta. Para mim, além de Lost Canvas, a outra adaptação que poderia ter levado a obra adiante é o filme Lendas do Santuário, que foi bastante criticado na época que saiu. Mas a verdade é que ele é um ótimo filme. Consegue modernizar a história, trazendo novos elementos que combinam demais com esse universo. Com uma animação e traços perfeitos, trilha sonora incrível e respeitava todos os personagens. Bom, fora o Máscara da Morte, mas isso aí já é outra coisa. Se tivesse uma duração maior, poderiam até consertar uns erros que tinham nele. Mas como foi feito, ainda assim é um filme muito competente, e os fãs deveriam valorizar mais ele. E aqueles que sofrem tanto quanto os fãs de anime, quanto o assunto é a adaptação, com certeza são os gamers. E cara, ainda assim é incrível, pode ser o jogo mais simples possível como Super Mario Bros, que o estúdio consegue ferrar tudo. Sério, conseguiram errar, chegando ao ponto que o cara que já foi conhecido como Jumpman não quer pular no seu próprio filme. Fora que tem uma coisa bem errada nesse longa, que vai questionar se ele é realmente para criança. E olha que esse foi só o primeiro filme desse tipo. Depois, nos anos 90, veio um bando de coisa ruim. Bem, tirando o Mortal Kombat, esse foi muito bom. Mas infelizmente não escapou por muito tempo, porque sua continuação, Aniquilação, conseguiu aniquilar toda a franquia. Fora a continuação de 2021, que sinceramente não é pior do que o segundo, mas ainda comete muitos erros, um deles chamado Cole Young. E é incrível que nos anos 90 esses jogos, principalmente os de luta, não tinham história tão complexas. Mesmo assim preferiram ignorar a boa base que tinham por algo genérico. Foi assim com Street Fighter, que junto de MK são os maiores do gênero. O filme tirou o Ryu e o Ken do protagonismo e deu para o Guile, com os dois sendo reduzidos a simples alívios cômicos. E deu uma coisa muito errada em seu filme, quando a melhor coisa dele é a atuação galhofa e maravilhosa do nosso eterno Raul Julia, como M. Bison. Street Fighter ainda teve um outro filme focado na Chun-Li, que é uma boa ideia, mas a execução é horrível. A Lana Lang do Smallville é péssima, e esse filme é extremamente chato e esquecível. Será um milagre que se mais alguém conhecer isso. Isso porque ainda tem os filmes de Final Fantasy, que de fantasia não tem nada, e é ainda uma chatice bem grande. O do Tekken e de Double Dragon, que sofreram da mesma coisa. Tornaram ele filmes de sociedades distópicas e que perdem tempo com muitas besteiras em vez de focar na história. Mas o pior de todos esses, com certeza, é o filme de The King of Fighters, que leva a palavra descaracterização a outro nível. Claro que existe sim adaptações boas de jogos, como o Detetive Pikachu, o primeiro Mortal Kombat e a série de The Witcher. E os dois filmes do Sonic. Fora fan-filmes como Street Fighter Punho Assassino, que mostra a origem de Akuma, e também que os direitos de produção desses filmes estão com as pessoas erradas. E tem também os animes de jogos, que são excelentes, que é o caso do Castlevania e do recente Cyberpunk, que até mesmo conseguiu ressuscitar um pouquinho o hype do jogo. E pra mim, teoricamente, fazer um filme de jogo não deveria ser mais difícil do que fazer um filme de anime, por exemplo. Porque os jogos são mais flexíveis e não é preciso inventar tanta coisa desnecessária em cima dessas histórias.
E é nesse pensamento que chegamos na franquia que realmente mais sofre nas adaptações de Hollywood, que não é nenhuma outra senão Resident Evil. Sério, é impressionante como a franquia só consegue piorar com o passar dos anos. O primeiro filme até que é bom, e é feito pelo mesmo diretor do primeiro Mortal Kombat, Paul W. Anderson. Mas isso acabou servindo pra nada, pois logo ele mostrou que não era grande coisa. O segundo filme da franquia já mostrava que em boas mãos ela não estava. Isso por causa da descaracterização do Nemesis no filme. Assim como a Jill Valentine, uma das protagonistas dos jogos, ser jogada de lado para enaltecer a Alice, a protagonista original desses filmes, que não coincidentemente, a atriz dela é a esposa do diretor, e ele nem disfarça a puxação de saco dela, porque tudo que ele faz nesses filmes é para enaltecer ela, e os fãs que se lasquem. Fora que a Jill não foi a única que sofreu com isso. A Claire Redfield também, assim como o Chris e o Leon, que mal apareceram. E sem falar o que fizeram com o Wesker, que chegou ao ponto de morrer por uma porta. Pior que um filme contradizia o anterior. Parecia que nem a produção via o último filme para escrever o novo, inventando coisas absurdas que não tinham nada a ver com a franquia, fazendo parecer até mesmo a novela Mutantes da Record. Vale ressaltar que o casal Anderson voltou para estragar mais uma franquia de jogos, que dessa vez foi o Monster Hunter. Bom, e pareceu que tinham aprendido, quando anunciaram um novo filme mais fiel aos jogos. Porém, fazer isso sem entendê-los ou respeitar seus personagens também não serve de nada. E o resultado disso foi a piada do Bem-vindo a Raccoon City. E as coisas conseguiram piorar mais ainda, graças à Netflix, que conseguiu fazer a pior série do mundo, não aprendendo nada com os fracassos anteriores, repetindo os mesmos erros, só que piores dos filmes originais. Lógica não existe aqui, os personagens até mesmo conseguem fazer chamada de vídeo pelo Python e sem internet, fora os personagens principais serem extremamente irritantes. E o cúmulo de tudo isso é essa cena aqui. A coisa ficou tão séria que os fãs até começaram a sentir saudade do casal Anderson. Olha só o ponto que a gente chegou. Mas será que algum dia os fãs de Resident Evil vão ter algum refresco? Essa franquia vai ter salvação? Bom, só o futuro dirá. Mas me digam vocês aí, estão dentro de algum desses fandoms? Vocês se sentem frustrados de como essas franquias são conduzidas? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de curtir e compartilhar se gostaram do vídeo. Talvez isso dê sorte para suas franquias. Mas, obrigado por me acompanharem. Espero realmente que tenham gostado. Até a próxima. Falem aí mais alguma outra franquia que não está nessa lista. E até mais. E a jornada continua.